dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos espectadores que estão ou nos ouvindo através do nosso canal no Spotify ou nos assistindo através do nosso canal no YouTube. Queria agradecer muitíssimo a audiência de vocês, a atenção. A gente sabe o quanto hoje nossa atenção é dividida, né? Então, a gente agradece muito a atenção de vocês. Obviamente, a gente quer agradecer também a todos os nossos parceiros que viabilizam tudo isso, né? Em especial a SPM. A gente está aqui hoje gravando em um dos estúdios da SPM, que cedeu gentilmente esse espaço aí como nossa parceira já de longa data do Inovacine. E claro, não podia deixar de agradecer o nosso convidado especialíssimo de hoje, Silvio Gutierrez Brits, também conhecido como Silvio da Cinear. Seja muito bem-vindo, Silvio. Opa, obrigado primeiramente aí pelo convite, né? A gente, se tratando de assuntos de cinema, sempre a gente se interessa e é por isso que eu estou aqui muito feliz com essa oportunidade de estar batendo esse papo aqui com você. Muito bom, muito bom. Hoje a gente vai bater esse papo e a gente quer conhecer muito mais da sua história, Silvio, entender mais dessa loucura, de certa forma, que é viver o mundo da exibição do Brasil, né? Mas antes da gente começar a falar da Cinear, eu queria que você compartilhasse um pouco da sua história com a gente, né? Então, onde você nasceu, por onde tudo começou, né? E onde que o seu destino se cruzou com o destino do cinema e a gente brinca, né? O bichinho do cinema te picou e te levou para esse universo. Conta um pouco pra gente como que isso aconteceu. Pois é, bom, falar da história desde o começo, pô, desde quando eu nasci. Então vamos lá, eu nasci em Mauá. Só fui lá para nascer, pelo visto, porque eu nunca morei lá. E a gente, né, minha família morava em Santo André. E aí, por algum motivo, eu nasci em Mauá. Então, já que você quer saber. Então, tudo começou aí, né, para mim. E depois de muito tempo, eu fiquei lá morando em Santo André até os meus 18 anos. Aí depois eu fui seguir o meu irmão nas aventuras dele, né, o meu irmão Nelson. Um abraço para você aí, galera. E aí a gente foi para Minas, né? Fui acompanhar ele lá, que ele queria abrir uma casa noturna, uma danceteria, né? Que era o nome que se dava na época para essas casas noturnas e tal. Sim. Que era muito popular, toda a cidade tinha, tava um fervor, né, na época. E aí a gente abriu essa casa lá em Machado, Minas Gerais. E aí eu fui para lá, me mudei para lá. A gente se mudou para lá e a gente ficou um tempo lá com essa discoteca. Aí eu era, né, me tornei DJ, enfim. Dali, cara, então começou aí, né? E depois a gente ficou um tempo lá, depois a gente mudamos para Mojimirim, abrimos uma casa lá em Mojimirim também. Aí depois ficamos um tempo, depois fomos para Casa Branca, abrimos uma casa noturna lá também, enfim. Para resumir um pouco a história. E depois de um certo, ali em Casa Branca mesmo, eu já estava com os meus 22 anos, foi onde eu resolvi me separar do meu irmão. Falei, cara, acho que já foram longos anos juntos e eu acho que já está na hora de eu seguir o meu caminho. E em comum acordo a gente, né, seguiu, ele ficou lá em Casa Branca, com aquela casa noturna na ocasião, que chamava-se Hipopótamos. E aí depois eu peguei as minhas coisas e como... aliás, abrimos essa discoteca lá em Machado e rodamos ali o interior de São Paulo. Depois eu me separei e voltei a Machado e abri novamente uma casa noturna, né, também com o nome de Hipopótamos. E aí já sozinho, né? Aí eu acabei... ficando por lá e tal, no ramo de entretenimento. E depois de um certo tempo eu quis expandir os negócios, acabei entrando no ramo de confecção, comprei uma confecção e tal para prestar serviço para grandes marcas aqui de São Paulo. A gente fazia para Iodice, fazia para Fórum, algumas coisas, enfim, não estou me lembrando agora, tem uma série de marcas famosas, né? A gente costurava calças, camisas, enfim. Que legal. E também à noite DJ, uma loucura, né? Quase. E aí foi onde eu me deparei com a oportunidade de entrar no ramo de cinema. Porque aí estava abrindo um shopping lá em Machado. E aí fiquei sabendo que ia abrir um cinema lá, eu falei que legal e tal. E os rumores eram de que um
um dono de uma locadora, né? Que na época tinha as locadoras de fita VHS e tal, que ia abrir esse cinema lá. Então, todo mundo já estava sabendo que ia ser aquele cara que abriu o cinema lá e tal. Falei, tô seguindo minha vida, né? À noite DJ, durante o dia costureiro, né? Então, vamos lá. Só que um determinado dia, chega lá um dos diretores desse shopping de Machado e, né, me ligou, falou, Silvio, onde você tá e tal. Na verdade, né, meu apelido lá era Bill, né? Não era nem Silvio. Ah, que legal. Todo mundo me conhecia por Bill. Ele falou, Bill, a gente precisa se encontrar, preciso falar com você. Eu falei, vem aqui no meu escritório, né, lá da confecção. Ele disse, eu tô indo aí. Aí ele chegou lá, ele falou, cara, eu vim aqui para te fazer uma proposta. Eu acho que, na minha opinião, é você que tem que ser o cara que vai abrir esse cinema lá no shopping com a gente. Eu falei, mas espera aí. Ele chamava-se José da Luz. Eu falei, José da Luz, por que eu? Né, tô sabendo que já tem um pretendente para abrir, já está todo mundo falando. Deve ter até contrato assinado e tal. Ele falou, não tem. E eu já estou debatendo lá com o pessoal, que acho que eram 6 diretores desse shopping lá, e ele defendendo a ideia de que eu que tinha que abrir esse cinema. Do nada, né? Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque você é o cara do entretenimento aqui, e eu acho que vai dar... Aí ele trouxe até um desenho, uma foto, né? Montada assim, colocando assim, Cine Brits. Eu já coloquei até o nome do cinema aqui, que era o meu sobrenome, né? Falei, caramba, como é que pode, né? O cara sonhar que eu que tenho que abrir o cinema lá. Eu falei, cara, não tinha pretensão nenhuma de abrir cinema. E aí, só que ele me causou ele me despertou esse interesse. Ele falou, cara, aí o que foi fundamental aí? Eu, quando era garoto, tinha lá meus 10 anos para frente, eu tinha um sonho que tinha a ver com cinema, que era ser diretor, ser produtor, ser roteirista, ser o ator principal do filme em Hollywood. Ah, tá. Seu sonho era ser tudo isso em Hollywood. Em Hollywood, né? Então, você tem esse... Aí, enfim, e olha que eu fui atrás desse sonho, cara. Quando, né, nessa época, eu lembro que eu me matriculei numa escola de inglês, né? O pouco de inglês que eu sei né? É graças a esse episódio e tal. E eu estava muito firme nesse propósito, sabe? Eu sonhava à noite, assim, eu já tinha a história do filme, ou seja, eu tinha o filme na minha cabeça. Nossa! E aí, o que aconteceu? Aí, depois de um certo tempo, acho que lá para os 14 anos, eu até tentei ir para os Estados Unidos, que era a próxima etapa. Então, eu já tinha um roteiro praticamente de um filme, rascunhado, mas todo ele na minha cabeça. Já tinha como que ia ser todas as cenas. Eu visualizava todas as cenas daqueles do filme que eu tinha criado. Então, cara, foi por muitos anos eu fiquei com isso na cabeça. E aí, por algum motivo, em algum momento, sei lá, com uns 14, 15 anos, eu deixei isso de lado, porque eu achei que não ia dar certo, que eu achava que era muita coisa, enfim. Larguei mão disso. E esse cara, quando veio me procurar, me despertou isso. Eu falei, cara, por que... Eu falei, às vezes tem alguma coisa a ver com isso. Claro. Com esse sonho, né? Nossa. E aí o cara me despertou esse desejo. Eu falei, peraí, então... Eu falei, tá bom, você acha que sou eu? Então deixa eu pensar na proposta aí. Ele falou, cara, eu só quero que você faça uma proposta e nos apresente, que eu vou defender ela lá, porque eu acho que é você que vai ser o dono desse cinema. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Falei, me dá um tempinho que eu vou fazer um laboratório, né? E aí, o que eu fiz? Eu descobri um cara em Campinas que trabalhava para uma rede até, se eu não me engano, do Noel, que está na ativa até hoje. Seu Noel. Um abraço aí para você, Noel, se tiver me ouvindo. Seu Noel Taufik. Exatamente. Então, acho que ele tinha uns cinemas, né, na região ali, inclusive em Campinas ele tinha um. E aí eu contatei esse rapaz, muito bacana, inclusive, o Bacelar, que trabalhava com ele. Aí ele falou, cara, se você quiser saber tudo sobre cinema, vem para cá que eu te explico como é que funciona o negócio. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, ele me recebeu, até a esposa dele, se eu não me engano, era gerente lá do cinema, então é muito simpático. E aí, cara, ele foi lá, começou a me explicar tudo. Ó, tá vendo? Isso aqui é um cinema, isso aqui é a bomboniere, isso aqui é a bilheteria e tal. Agora vamos lá que eu vou te mostrar a questão do projetor. Na época o projetor era 35mm ainda. E funciona assim, você monta, eles vêm todos numas latas, e aí você tem que montar ele, e aí coloca nesse rolo grandão, que passa daqui, que passa dali.
E fui, tava, como é que funciona com as companhias de filmes? É 50% para cá, 50% para lá. Como é que marca, como é que não marca, como é que funciona? E aí eu fui pegando toda aquela... a experiência né, do que como funcionava um cinema na prática. E aí eu gostei, cara. Falei, cara, parece que tem a ver sim. Eu acho que pode ser que dê certo alguma coisa. E aí eu peguei, falei, quanto custa isso, quanto custa aquilo, para montar um cinema assim, assado e tal. Por quanto tempo você fez esse laboratório, Silvio? Não, isso foi muito rápido, né? Esse laboratório lá com eles foi muito rápido. Acho que foi um ou 2 dias. Você não ficou nem um mês, 2 meses? Não, foi assim, perguntando... Foi um intensivão. Um intensivão no dia, assim, ao vivo e a cores. Caramba. E aí eu peguei tudo aquilo, né? Depois eu chegando em casa, eu comecei a anotar tudo, né, que eu tinha aprendido ali sobre cinema e sobre o que é uma operação de cinema, como é montar um cinema, enfim, para poder efetivamente montar uma proposta lá para o shopping, né, de Machado. E aí eu peguei, cheguei em casa, na volta, quando eu voltei para casa, eu comecei a esboçar tudo como poderia ser feito a proposta e tal. E elaborei uma proposta muito bacana, até porque eu estava bem fresco, né, as informações. Aí peguei, montei uma proposta bem bacana e apresentei lá para o shopping. E aí eles pegaram aquela proposta e tal e falaram, mas... Enfim, teve um embate lá com os outros, né, diretores, que eram 6, e aí não conseguiram... Ele não conseguiu defender que passaria para mim mesmo. Porque eles achavam que estava sendo injusto com o outro, que era o que eu também achava, a princípio de tudo. Eu falei, já fechou com o cara, não tem por que vocês ficarem procurando ninguém. Sim. Mas aí ele falou, não, vamos fazer o seguinte, a gente já entrou num acordo aqui, vocês dois, né, o cara que estava disputando lá e eu, montaríamos uma proposta em envelope fechado. Eu falei, cara, mas não é justo, porque assim, vocês já viram minha proposta, eu não via do cara... Não via... Aí eu fiquei muito chateado com aquela... Eu falei, cara, me usaram só para poder valorizar o negócio, né? Já tinha partido desse princípio e já estava até desinteressante já o negócio para mim. Mas, de qualquer forma, o que eu fiz? Eu peguei a mesma proposta, só embalei ela, do mesmo jeito, não fiz nada além. E fui lá entregar a proposta, até encontrei com aquele, né, que era amigo também, porque a cidade era muito pequena, então eu já tinha amizade com ele, cara, gente boníssima. E aí ele falou, me cumprimentou e deixou lá os envelopes. Virei as costas e fui embora. Assim, eu já estava totalmente descrente. Falei, cara, eu estou apresentando a mesma proposta. O que aconteceu? No final das contas, ele falou, então a gente vai abrir as 2 propostas, né, com o comitê aqui, e a gente já vai ver quem que vai fazer uma votação e aprovar quem que vai realmente montar esse cinema. Aí passou, acho que meia hora depois, já me ligaram. Falou, olha, a tua proposta foi aprovada com 5 votos a 1. Aí eu peguei e falei, mas estranho, porque eu só mandei, ele falou, pois é, só que o que ele fez, ele pegou, copiou a tua proposta e colocou lá. Putz. Enfim, mas nada, e aí acabou que eu fui aprovado na votação. E foi aí onde começou, cara. O cinema, para mim, começou aí. E eu sempre acreditei que o cinema, nesse momento, para mim, era uma forma de resgatar aquele sonho. Entendeu? Então, o sonho, para mim, é o que me moveu o tempo todo, cara. E se não até agora, se não até hoje, se não até o fim da minha vida. Porque, cara, quando se fala de sonhos, o fundo é mais embaixo. Então, sempre o que me moveu no cinema foram os sonhos que eu tive nessa infância. E eu acho que, de alguma forma, é por isso que eu estou no cinema hoje. Graças a esses sonhos aí. Que legal. Não, eu tô impressionado de saber que você é um empreendedor nato, isso eu já sabia, mas que você começou muito cedo, né? Se a gente for falar dos 8 anos, você já começando junto com o seu irmão, tendo empreendimentos diferentes, com 22 anos já sozinho, né? Encarar ali, abrir um empreendimento solo, né? E pelo visto, por essa história que você está contando pra gente, o cinema quase foi um acaso, né? Eu acho que eu acabei, né, linkando a esse sonho,
E porque foi um acaso, né? Sim. Assim, o cara me procurar e foi um acaso, porém, como eu disse, para mim não foi acaso. Para mim foi uma coisa para resgatar um sonho que foi muito, muito interessante para mim e foi o que me moveu e me move até hoje. E eu imagino que, assim, entendendo principalmente essa raiz desse seu sonho, como é que foi o sentimento no primeiro dia que o cinema abriu? Eu imagino que você devia estar lá acompanhando, né, toda essa empreitada. Cara, o que você sentiu? O que você pensou naquele momento? Você imaginava que aquele cinema se tornaria o que é a Rede Cinear hoje? Que tudo isso aconteceria? O que passou pela sua cabeça naquele momento? Cara, até esse momento ainda rolou muita coisa. É mesmo? Tá vendo? Até esse momento da inauguração foi bem... tem muita história aí. Já que a gente tá falando de história... Claro, poxa. Vamos lá. Então, esse foi o primeiro passo. Fechar um contrato para abrir o cinema foi o primeiro passo, até porque o shopping estava ainda no início da sua construção. Então, até a sua efetiva inauguração, que eu fui o primeiro a abrir, o primeiro lojista do shopping a abrir foi eu, né? Foi o cinema. Então, porque ele estava atrasado, enfim, aí... E antes disso, cara, eu estava numa situação muito difícil, assim, um momento muito difícil da minha vida, né? Eu fechei o contrato, eu tinha uma danceteria, eu tinha uma confecção, assim, olhando de fora, poxa, que legal, o cara tá lá voando, um empreendedor nato, como você diz, voando nada, cara, eu estava cheio de problemas, né, dentro né, problemas pessoais, né, no meu casamento e tal. E também não estava conseguindo, cara, gerir as coisas. Eu não estava conseguindo fazer o meu negócio girar como ele deveria, que era a danceteria, que eu acho que já estava nos seus finais dos tempos, né? Porque tudo que essa parte do entretenimento é bem sazonal. E aí eu não estava conseguindo gerir, também já não estava conseguindo gerir também muito bem a confecção também, eu não sei se é por conta não sei a minha praia também, né? Eu ser costureiro, mas eu me dei bem sim, eu fiz peças para São Paulo Fashion Week e você ir lá ver suas peças que foram feitas na sua empresa, serem os itens de desfile, pô... Um baita orgulho, né? Cara, é história assim que eu me orgulho demais de ter participado disso. Enfim, mas só que eu não estava conseguindo gerir, não tava bem comigo e eu estava desandando tudo. E foi onde eu resolvi, nesse meio tempo, né, até eu abrir o cinema, eu resolvi vender a confecção, aí vendi para um cara que não me pagou, eu precisava daquele dinheiro para me colocar as coisas em dia. Fiquei sem a receita do meu negócio e também fiquei sem a receita da venda dele, arrumei uma encrenca. E aí desandou de vez mesmo, assim, tava muito... Aí comecei a vender carro, vender as coisas. E aí eu tive uma luz, eu falei, pô, já que eu estou resgatando esse sonho de infância com o cinema, uma das partes desse sonho era ir para os Estados Unidos. Eu falei, eu vou trabalhar, E eu via muito pessoal, era uma época muito forte do pessoal ir para os Estados Unidos trabalhar, de servente pedreiro, seja, trabalhar qualquer coisa que você fosse para lá trabalhar, você... Né, o dólar muito valorizado e tal. Então era uma válvula de escape muito interessante que muita gente usava, muitos brasileiros usavam. E eu falei, cara, eu vou nessa. Eu vou para lá. E eu era casado, poxa, tinha filho já. E eu falei, mas eu vou... Porque, como eu tô te falando, cara, eu fui provocado a reviver aquele sonho, velho, de infância. Olha que loucura. E aí eu peguei voo para lá, vou trabalhar de servente pedreiro até eu dar a época certa de eu poder montar, do shopping ficar pronto e eu realmente... Porque eu não tinha dinheiro para montar o cinema. Caraca, você tinha um contrato, mas não fechei o contrato, mas aí depois eu falei, mas e agora para montar o cinema? Aí eu sabia que o negócio era caro, eu falei, não, eu vou ter que arrumar dinheiro. E aí eu fui com essa ideia, aí tentei o visto uma vez para os Estados Unidos, aí fui negado, tive o visto negado, fui pela segunda vez, tive o visto negado novamente. E aí teve um cara, uma vez que foi para o Canadá, né, para Toronto, falou, cara, é o lugar, você vai para Toronto porque lá é o lugar, tal, que você vai se dar bem, vai arrumar trabalho, o lugar é maravilhoso, é um frio desgraçado, mas cara, e você não acredita que eu peguei e falei, tá bom. Eu falei, eu vou tentar o visto para lá, quem sabe, se eu conseguir eu vou. Mas totalmente sem pretensões nenhuma. Eu falei, não vai dar certo isso. Não deu para os Estados Unidos, os caras não me deram visto. Aí eu peguei,
montei a minha documentação, mandei pro consulado. E o consulado me deu um visto de 3 meses. Aí eu falei, cara, eu vou. Aí, e agora é outro desafio. Como é que eu arrumo dinheiro para comprar passagem? Porque era muito caro, né? Para quem não tem dinheiro, qualquer coisa é caro, né? Enfim, eu não lembro se eu vendi um dos carros que eu tinha. Tinha 2 carros, vendi acho que um. E aí arrumei dinheiro e comprei a passagem para ir. E aí eu falei, bom, eu vou com a cara e a coragem, cara. Não tinha nada lá em vista, não tinha nenhum conhecimento, nenhum conhecido. E aí eu acabei, né, descobrindo que tinha um cara de Machado lá, e eu entrei em contato com ele por telefone. Eu falei, cara, estou indo aí, você me ajuda a arrumar um lugar para ficar primeiramente, depois eu vou precisar arrumar um emprego, trabalho e tal. Ele falou, não, vem para cá. E aí esse cara que me atendeu lá, ele se tornou, né, hoje ele já não está mais entre a gente, se tornou meu melhor amigo, o Daniel. E ele me acolheu lá, arrumou um lugar para me ficar, e a gente foi muito, né, a gente criou uma amizade muito bacana, enfim. E aí eu fiquei lá 8 meses, mas nesse tempo, logo que eu estava para ir para lá, cara, minha esposa ficou grávida da minha filha. E aí eu falei, cara, eu vou, não vou, e como eu já tinha comprado a passagem, eu não tinha o que fazer mais, cara, porque assim, cara, eu não tinha perspectiva nenhuma. Não tinha, sabe quando você não estava conseguindo ficar ali mais, gerir nada, trabalhar, não estava conseguindo. E aí eu peguei, né, entrei num acordo lá e acabei indo, e eu não vi minha filha nascer. Fiquei lá porque eu também não tinha dinheiro suficiente para poder vir e ver minha filha nascer, enfim, que ainda sim eu tinha que ganhar dinheiro lá para poder sustentar minha família aqui, me sustentar lá e ainda juntar dinheiro para montar o meu negócio, sim, que era o cinema. Então foi muito, ao mesmo tempo que foi a coisa mais bacana que aconteceu para mim, foi a mais difícil, foi a mais dolorosa, porque, cara, você tem que abrir a mão de uma coisa para ter a outra, né? Então eu tive que me ausentar aqui, de ficar longe do meu filho, ficar longe da família, não ver o nascimento da minha filha, mas tudo isso por um propósito, né? De se encontrar e conseguir fazer tudo que eu estava com vontade de fazer, enfim. Eu estava sendo movido por sonhos, é o que eu estou te falando, nem eu sabia porque eu estava lá. Mas depois eu entendi, cara, lá eu consegui me encontrar, eu consegui me equilibrar, e quando eu voltei para abrir o cinema e conheci minha filha, aí foi maravilhoso. Depois eu fiquei ainda um pouco, alguns meses, esperando o shopping terminar, não terminou, ainda eu voltei lá, fiquei mais 3 meses no Canadá, trabalhando de novo, aí para depois sim voltar, com um pouquinho de dinheiro que eu consegui juntar. Eu fui conseguir comprar algumas coisas, né? Na época, quem foi meu mentor foi o seu Eli, né? Da Centerplex, também não está mais entre a gente. Foi um cara que foi meu padrinho mesmo, né? No cinema, um cara que também me ensinou tudo que eu sei sobre cinema, né? E também através do Marcelo, que é o filho dele, que é o dono do Cine Marquise, é um cara fantástico, um cara que eu admiro muito, já falei com ele esses dias, que ele é a minha referência. Então eu tive bons professores aí. Aí eles me ajudaram a montar essa sala, seu Eli mesmo falou assim, cara, vê o que você precisa aí, eu tenho aí um projetor, Marcelo, vê aí, arruma alguma coisa aí possível aí. Depois que ele montar, ele me paga. Eu falei, putz, é um padrinho mesmo, né? Porque assim, eu não teria dinheiro para comprar. E eu lembro muito bem que eu fui comprar uma pipoqueira, que eu passei numa rua lá, na Rua do Triunfo, que fica na mesma rua que ele tinha lá o escritório dele. E eu comprei uma pipoqueira que funcionava sem óleo. Aí comprei lá e tal, e tava novinha, você olhava assim de fora, falei, pô, linda, já vou comprar R$600. Pá, paguei pro cara lá. E aí eu tinha marcado com o seu Eli, eu falei, seu Eli, já comprei uma pipoqueira. Ele falou, que pipoqueira você comprou? Eu falei, uma pipoqueira assim, que funciona sem óleo. Ele falou, joga fora aquela porcaria, rapaz. Vou te dar aqui o telefone aqui de onde você vai comprar uma pipoqueira decente. Já compra da Cianorte, cara, menino bacana também. Enfim, cara. Seu Hamilton também. Hamilton, tá todo mundo aí, a nativa aí, vendo. Então, cara, foi desafiador. Aí eu consegui montar por conta disso, né? Muito por conta disso, porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha juntado muito pouco dinheiro. Fui lá, comprei as poltronas do Chiquinho e aí montei. Aí chegou nessa parte, né? Como é que foi inaugurar e tal. Foi para mim, como eu já tinha essa coisa de ser empresário, de já ser
empreendedor, então assim não foi muito difícil, não. Eu já tinha trabalhado com meu irmão desde os 11 anos de idade, com lanchonete, com bar, pastelaria, lava rápido, eu já fui garçom de pizzaria, enfim, então não era problema essa coisa de montar um negócio, saber as suas necessidades. E aí consegui abrir, foi um sucesso lá em Machado, foi em 2004, 12 de novembro de 2004. Caramba! E aí foi um sucesso, mas assim, aí eu pegava dinheiro daqui para cobrir dali, para pagar daqui, a hora que aí o cinema é assim, ele começou muito bom, daqui a pouco começa a cair. E cara, e faltou dinheiro, faltou gente para pagar. E vai naquela luta, cara, fica na luta. E aí, pô, começou aí. Aí eu comecei a fazer esse laboratório lá. Aí eu ficava lá trabalhando no cinema, só no cinema eu já tinha fechado a danceteria. Eu estava só focado no cinema. Eu mesmo, muitas vezes, quando apertava demais, aí eu ficava sem funcionário nenhum, eu trabalhava sozinho, muitas vezes. Aí tinha bilheteria, aí eu vendia o bilhete, depois ia lá, atendia na pipoca, depois ia lá, pegava o bilhete novamente, e depois ia lá, ligava o projetor. Então, muitas vezes eu me vi nessa situação e fiz esse laboratório assim de saber como funciona tudo, cara, como funciona o projetor, como funciona desde o ar condicionado, quando dá problema também a gente acaba mexendo, a pipoqueira, como estoura, como é que faz, como é a embalagem, onde compra, onde não compra, Então assim, e durante 4 anos eu fiz isso. Aí chegando lá em 2008, né? Tem um grande amigo que também se tornou um grande amigo. Na época ele tinha uma lan house lá nesse shopping. E aí eu peguei e falei, cara, tem a ideia de montar meu segundo cinema. Só cara, eu não estava ganhando dinheiro com esse. Como é que você vai montar um outro cinema? E todo mundo me falava, cara, até minha esposa falava, cara, larga a mão disso, vai montar uma padaria, velho. Isso aí não está dando dinheiro. Todo mundo chegava para mim e falava, cara, você é louco. Você está passando o perrengue que você está andando a pé, você não tem nada, você está devendo para Deus e o mundo. Pegava 10 mil emprestado no banco aqui para pagar os 10 mil do banco que eu peguei da outra vez lá. Aí depois abria uma conta no outro banco para pagar os 10 mil para pagar esse, para ganhar mais tempo, para ver se conseguia o negócio rodar. E loucura, cara. Mas alguma coisa me dizia, cara, você pode, e eu acho que você pode seguir por aí, que eu acho que vai dar bom, em algum momento. Intuição. Intuição, pura intuição. Porque se eu fosse ver o histórico, o número, a realidade, cara, eu teria fechado no primeiro momento e ter feito realmente qualquer outra coisa. Mas não. Aí eu peguei, conversando com esse cara, né, com esse meu amigo, que se tornou um grande amigo também. E ele falou, cara, é legal, mas você garante, velho, que eu botar dinheiro nesse negócio eu não vou me arrepender, não? Eu falei, cara, você não vai se arrepender. Aí eu lembro que eu prometi para ele, eu falei, não, eu garanto para você uma retirada mensal de X. Nossa. Aí ele, vou pensar. Eu falei, pensa então. E aí era o Fênix, né? Que era ali do lado, 30 quilômetros. E eu, pensamento fixo nisso, cara. Eu falei, eu tenho certeza que se eu abrir esse negócio vai dar bom. A intuição. Somente intuição, não tinha mais nada. Não tinha nada palpável para mim acreditar que aquilo ia realmente funcionar. E não tinha um puto no bolso, devendo pra caramba, não tinha um carro para andar. Já tinha me separado nessa ocasião, então já ficou, o carro que eu tinha ficou né? Ficou casa, ficou tudo aí. Não tinha nada, cara. Só tinha realmente, o que eu consegui me apegar foi esse sonho. Fé. É um sonho e intuição. Aí, enfim, aí né? Ainda bem que tem louco nesse mundo, ele considera um louco do bem. Ele apostou, cara, ele confiou, ele acreditou, né, na ideia, que é o Júnior Nanete, que hoje está bombando aí também não sei se você não... Nas redes. Você não conheceu, não sei se você conheceu, mas é um grande cara, um cara talentosíssimo aí, tá voando aqui em São Paulo também. E aí ele topou, ele falou, não, eu vou entrar então com essa grana e tal. Eu falei, fechou. Aí fui para montar, o dinheiro acabou. Mesmo, né? O dinheiro eu tive que também me endividar de novo para poder finalizar o que eu tinha me comprometido com ele, porque eu tinha feito as contas e eu achava que dava, não deu. Aí eu tive que me virar e fiz mais um tanto de dívida, mas sempre acreditando, cara. E aí o que aconteceu? Aí eu lembro que na inauguração eu estava assim, no dia da inauguração eu tinha convidado o prefeito, convidado um monte de gente, tal. Para a inauguração, e eu estava esticando a tela ainda, eu mesmo esticando a tela, pô, aquele negócio tem que virar tudo, se virar de todo jeito para você conseguir
fazer o negócio funcionar. E aí já estava dando a hora os convidados já estavam chegando, eu pendurando tudo sujo, aí eu peguei, putz, preciso dar uma atenção pro pessoal. Eu voltei, fui em casa tomar um banho. Em casa é de Alfenas para Machado, 30 km, tomei um banho, peguei, voltei, botei uma roupa, voltei. A hora que cheguei já estava terminando. A maioria do pessoal já tinha ido embora. Mentira! Mico. Mas enfim, o que interessa é que no outro dia a gente abriu pro público. Foi um sucesso, cara. Foi um sucesso. E de lá para cá, o que eu tinha imaginado aconteceu, cara. Eu consegui pagar todos os meses o Prolabore que eu tinha prometido para esse meu amigo, que virou meu sócio, durante assim, anos a fio, cara. E aí eu tava até com ideia que esse cara, pô, você vai ser meu sócio para tudo que a gente for fazer, né? Só que aí chegou na hora que a gente eu consegui nesse meio tempo, já foi sucesso, estava dando tudo certo, o seu Eli me ofereceu um cinema lá em São José do Rio Pardo. Ele falou assim, eu vou te vender lá em São José do Rio Pardo, depois vou te vender outro, mas vamos lá, vou te fazer um preço camarada. Fez realmente o preço camarada na época. E aí eu contando, né, com esse meu sócio, fechei. Falei, tá fechado, né? Acertamos os valores. Falei, não, beleza, eu me viro da minha parte, já falo com o meu sócio, eu tenho certeza que ele vai curtir a ideia. Só que por algum motivo, não sei se ele estava fazendo outros tipos de investimentos, que ele falou, cara, nessa eu não vou. E eu já tinha fechado com você ali, né? Eu falei, cara, sério que você não vai? Sério, não vou. Dessa vez não, mas quando me interessar, ou quando for legal, nesse momento eu não sei por que motivo. Só que eu falei, cara, ferrou, mas eu vou dar um jeito. Vamos lá, que nunca foi fácil para mim. Eu falei, seu Eli, dá um tempo que eu vou ver, né? Vou arrumar um dinheiro que o Júnior não vai entrar mais. Ele, então vê lá logo, que senão eu vou ter que fechar aquilo lá, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí eu tinha... Aí eu fui no banco, né? Fui lá falar com a gerente do banco, da Caixa, a Gilza. Falei, Gilza, me arruma aí, preciso de 90 mil reais aí, na época. Aí ela falou, Silvio, mas você já está devendo aí, seu nome não tá lá essas coisas, né? Como é que eu arrumo para você? Falei, Gilza, dá um jeito aí, velho. Aí, se precisar que eu limpe o nome, eu dou um jeito aqui. Eu pego um dinheiro emprestado, cubro isso aí, até eu estourar do outro lado, dá um jeito. Enfim. Aí foi desse jeito, acabou. Aí ela falou, vou ver, eu te falo. Aí eu já... eu tinha comprado um carro, né, até dele mesmo, do meu sócio, em 50 vezes sem entrada. E aí eu já tinha, né, separado, eu já tinha visto o que eu ia precisar comprar de equipamento. Peguei o carro, fui lá em Salto, comprei umas coisas lá, comprei um projetor, comprei uns computadores, comprei um negócio que era mais barato lá, já para montar o cinema, né? Ele estava me vendendo cinema sem um monte de coisa, eu estava complementando. Aí eu estava voltando de Poços de Caldas, cara. Olha, voltando de Salto. Aí chegou ali em Poços de Caldas, uma chuvão, né? Eu com o meu carro assim, eu sempre fui meio andando muito rápido. E aí o meu carro aquaplanou assim na pista, saiu capotando. E as coisas, tudo cheio de coisa no porta-mala do carro, que era uma Paraty. E aí a porta do... Cara, acabou com o carro, quebrou os vidros tudo, uma chuva, velho. Ele saiu subindo o morro, porque tem um monte de morro, eu virei, o carro aquaplanou e saiu capotando para cima. Uma maravilha, né? Melhor que para baixo. Aí saiu capotando para cima, parou lá em cima, assim, uma chuva, assim. Aí eu olhei para o lado, assim, olhei para o outro, falei, tô vivo, tá bem, então, maravilha. Aí tu não toca meu celular, que tava no bolso. Se tivesse em outro lugar, tinha... Tocou meu celular, assim, quem que era? A Gilza, a gerente. Silvio, tenho uma ótima notícia para você. Saiu o dinheiro e tal. Consegui o dinheiro para você. Você vai ter que vir aqui hoje, Gilson. Obrigado, que ótima notícia e tal. Eu lá dentro. Você atendeu ela no carro capotado. Falei, nossa, Gilson, que excelente notícia. Estava precisando de notícia boa hoje. Aí tal, aí nisso tinha parado uns carros assim na estrada, né? E o pessoal subindo o morro ali, cara, e tudo apavorado, achando que eu tinha, né, acontecido alguma coisa mais grave, né? E tinha um garotinho, cara, que não se esqueço daquilo. Um garotinho assim, cara, com uma expressão assim de preocupado, e ele vendo, obrigado, Jesus, não sei o quê. Aí chegou assim, não entendeu nada, né? Falei, pô, o cara acabou de capotar o carro, tá agradecendo, tá todo feliz ali dentro. E aí, eu falei, beleza, então eu passo aí, né? Não sei se é amanhã,
passa aí pra gente assinar os papéis e resolve isso aí, beleza? Beleza, obrigado por tudo e tal. Pá, desliguei. Aí os caras, cara, você tá bem? Eu falei, não, eu tô bem, acho que tô bem. Eu desci do carro e chuva e tal. Eu falei, cara, vocês estão tomando chuva aí, cara, não sei o quê. Um moleque, assim, abismado, ele falou, cara, velho, você voou assim, uns 10 metros de altura, você bateu assim, o carro voou uns 10 metros, cara, irado, meu, que negócio, cara, você tá aí, velho, nossa. Aí você falou, fiz o filme que eu queria fazer. E o filme que eu queria fazer era de ação, pra você ver como tem tudo a ver. E envolve carro e tudo mais, mas enfim. Aí, cara, e esse garotinho ficava ali, né? E o pai, eu falei, cara, pode ir, né? Eu tô bem, agora eu vou acionar o seguro e tal. E aí eu tenho que esperar aqui até alguém chegar, até o táxi chegar. Pelo menos eu tinha dinheiro para pagar o seguro, ainda bem. Senão eu tava mais enrascado ainda. Aí solicitei o seguro, mas eles ficaram lá. E o moleque tomando chuva, eu falei, cara, pega o teu filho, vai. Cara, obrigado pela preocupação. Ele falou, não, o problema é que você não tá... Ele não quer ir, velho. Ele não quer ir. Eu falei, não, filho, vai lá, vai com teu pai lá. Você não pode ficar tomando chuva, você vai pegar um resfriado. Não, mas eu quero saber se você vai ficar bem. Eu falei, eu vou ficar bem, cara. Aí foi com muito custo, o pai dele levou ele embora. Eu falei, beleza. Aí eu tô lá esperando, que demora, né, cara? Eu tô esperando lá, chegar o guincho, chegar o táxi, passou, já começou a anoitecer e chuva caindo. Mas eu tava bem, Cara, e outra coisa que é impressionante, cara, que não se explica, né? O carro estourou todinho. Torceu o carro todinho e a tampa traseira abriu. Ela abriu, ficou aberta e toda torcida. E não caiu um equipamento para fora. Eu não perdi um equipamento. Porque não sei o que aconteceu, ela que travou aquela tampa tem uma tampa. Uma tampa em cima, assim, é aquela tampa que fica por dentro. Aí ela travou no impacto e travou os equipamentos todos, não caiu um para fora. Salvou todos, ainda ficou protegido da chuva ainda. E aí são coisas que a gente não explica. Aí eu sem nenhum arranhão, cara. Tá maravilhoso, né? Aí eu tô esperando lá. Daqui a pouco, passa lá uns 40 minutos, volta de novo o pai com o garotinho. Falei, caramba. E chuva. Falei, cara... Ele falou, não... enquanto eu não vi... Aí ele trouxe uma garrafinha térmica com leite, com café. Trouxe um pãozinho com manteiga, uns negócios. Falei, não, cara, enquanto eu não vim aqui trazer um café para você, trazer um pão, ele não sossegou. E eu acabei perdendo contato desses meninos, cara, porque é um garoto, assim, de ouro, velho. Se você é esse menino e tá assistindo a gente agora, entre em contato com a gente, que a gente conecta você com o Silvio, porque essa história cara, até arrepia, velho. De verdade, cara, depois eu peguei o contato, depois eu não lembro por que razão eu perdi o contato dele. E aí o garoto, ele veio lá e todo assim, ele me deu assim a garrafinha, eu falei, cara, obrigado, não precisava, poxa, não, você tá aí, cara, você tá tomando chuva. Falei, então eu tomei café e realmente caiu bem, porque já quase 7 horas da noite já, não tinha comido nada. Falei, nossa, caiu quentinho na chuva, comi lá o pãozinho com manteiga, cara, que delícia. Aí eu falei assim, nossa, muito obrigado. Aí nisso, coincidentemente, chegou o guincho. Aí eu falei, cara, muito obrigado, agradeci o menino, peguei o contato do pai, falei, não, vou entrar em contato com vocês e a gente vai se encontrar outras vezes. E olha, parabéns pelo garoto, porque, poxa, moleque de ouro, né? Aí ele falou, não, esse eu sei, ele é super humano mesmo. Enfim, aí eles foram embora, eu peguei, montei aí eu resolvi a questão dos trâmites lá, enfim, aí foi o carro embora, peguei o táxi e fui embora. Então aí eu já fui pro meu terceiro cinema, né? Aí eu consegui o dinheiro lá, depois já fui lá no banco e acertei, aí consegui comprar lá Aí as coisas começaram a caminhar melhor. São José do Rio Pardo, aí já eram 3 cinemas já. E aí logo em seguida, assim, um mês depois, ele, você vai comprar Espírito Santo Pinhal. Eu falei, que jeito, cara. Não, esse eu vou fazer uma condição boa. Fez uma condição boa, vai lá, eu comprei Pinhal também. Aí já eram 4. E aí foi, cara, e eu tava... Aí foi onde tudo começou, né? E cada cinema a mais é uma forma diferente de se trabalhar, né? Então, mas, cara, foi desafiador, mas foi, assim, maravilhoso. Uma história
fantástica para mim. Não, e esse, obrigado por compartilhar, né? Eu acho que a gente até errou, não deveria ser um podcast, acho que tem que ser um filme mesmo, porque essa história é uma saga. Eu avisei, se a gente vai começar a contar a história aqui, vai ser... Não, essa história é uma saga fantástica e de verdade, né? Quem te conhece hoje, né, nessa sua história recente, acho que poucos imaginam, e justamente é isso que a gente busca mostrar, né, nesses nossos episódios. A realidade por trás, né? Porque muita gente vê hoje, fala, o Silvio da Cinear, o cara deve ter começado aí com a ajuda da família, né? Muita gente pensa e tal. Cara, é muito perrengue para conseguir, e é muita fé, né? É muita crença naquilo que você de fato acredita que é um negócio e que vai dar certo e que vai funcionar. Então, é muito inspirador ouvir isso de você. Eu acho que isso é super interessante. Para quem não sabe hoje, a Cinear conta com 22 cinemas, sim, correto, 22, próximo aí, logo a gente já vai estar abrindo mais um em Americana. Já deu até o spoiler. Maravilhoso, né? Um mais maravilhoso que o outro, que esse é o objetivo, né? Caramba, e assim, muito do que eu iria te perguntar, claro, a gente já abordou de alguma forma aqui, né? Mas tem uma pergunta que é muito interessante. Uhum. A gente estava conversando brevemente um pouco disso um pouco antes, né? Você, e eu começo a entender um pouco dessa característica, né? Mas você tem uma característica de abrir cinemas onde normalmente as pessoas não gostariam, ou os demais exibidores têm uma certa restrição, ou cinemas que às vezes estavam fechados. Como que é esse processo para você de definir onde você vai abrir um cinema? Mudou isso hoje? Como que isso é para você? Sempre foi, né? É um jeito, contramão das coisas, cara. Por exemplo, né? Você já viu que, né, Rio Pardo era um cinema que ele já tinha fechado, Espírito Santo Punhal também. E aí eu fui lá e eu lembro que quando eu fiz a reunião lá com o dono do prédio lá em Pinhal, né? Ele falou, então, e não sei o que lá, vou te alugar, mas se você fechar, eu falei, não fecho. Eu não entro no negócio para fechar. Eu lembro que eu disse isso para ele. Só que eu menti, porque eu fechei um cinema que eu abri até hoje, que eu larguei mão, foi do primeiro, que foi Machado. Esse eu fechei. Nenhum outro eu fechei, em nenhum momento. E aí agora indo para a pergunta, né? O que eu uso, qual que é a minha estratégia? Seria isso? Sim, para que a estratégia é o que sobra, amigo. Porque assim, para quem não, né? Que não é da parte de cima, cara, para baixo é o que sobra. Então eu sempre fui o cara que pegou o que sobra mesmo e me orgulho muito disso, cara. Então isso torna as coisas ainda mais desafiadoras. Isso também não me preocupa, porque através dos perrengues e dos desafios que a gente tem, cara, geram muitas histórias para contar. Isso é uma coisa que eu estava comentando aqui, que eu me orgulho muito, de ter bastante histórias aí para contar, e sempre através dos perrengues, porque, cara, vai contar uma história que deu tudo certo, não tem graça nenhuma. Falar, eu peguei ali, fui ali e tal, e já comecei a ganhar dinheiro e a vida foi sempre maravilhosa, deu tudo certo e tal. Cara, você fala, não tem nada aí para tirar proveito. O bom é dos perrengues, cara. Então, assim, eu me orgulho de cada perrengue que eu passei, até hoje passo, cara. Por exemplo, eu tenho aí uns 3 ou 4 cinemas que eu tomo prejuízo direto, e aí eu fico teimando em manter, tentando achar um jeito de fazer esse cinema dar dinheiro. Eu acho que, não sei se é teimosia, se é burrice, o que é, entendeu? Mas eu sou um cara persistente pra caramba, velho. Não, e é muito interessante, né? Porque eu viria te perguntar, por exemplo, o que você enxerga nesses cinemas, né? Mas você já disse, você enxerga uma oportunidade de fazer um negócio dar certo, então, né? Eu acho que eu sou tão... como eu disse, eu não sei como é que eu classificaria isso, porque tem horas que parece burrice mesmo, né? Você ficar com uma coisa que não vai de jeito nenhum e fica lá teimando, né? Mas, cara, isso me dá uma coisa que eu acho que é muito, muito rica, que é, ser incansável. Porque, cara, você tem que ser, velho. Você tem que ser incansável, porque eu já dei volta por cima por conta disso. Eu já persisti numa coisa que para qualquer um seria mais fácil largar a mão, e foi aí que eu me dei bem. Então eu sou um cara incansável, assim, para me vencer,
realmente não é fácil, nem eu mesmo consigo às vezes. Às vezes eu tento me vencer e falo, cara, vem cá, vamos lá, vamos resolver isso que eu acho que vai ser melhor. Não, mas vou mais um pouco, mais um ano, e nisso às vezes eu fico 10, 15 anos. Mas, enfim, então, para responder a tua pergunta, era o que sobrava que eu pegava. Então, o que ninguém queria é o que me interessava, porque era a única coisa que tinha, né? Porque o cinema, ele estava numa muito boa, né? E, por exemplo, você pegava uns caras, né? Os caras ali, os top 20, meu, o que aparecia, os caras pegavam, velho. Então, para mim, só o que sobrava, isso aqui eu não quero, ninguém quer, é o que dava para mim, então eu quero. Porque senão eu não ia crescer. Eu tinha esse desejo de crescer, achava que esse era o caminho de crescimento. Até porque, enquanto pequeno, cara, a gente tinha muita dificuldade de pegar um filme. Na época dos 35mm, por exemplo, né? Eu já te contei a história que você até relembrou agora do Seu Ari, por exemplo, que eu esperava 3 meses para poder entrar com filme, com título no cinema, no meu cinema, lá em Machado, por exemplo. E aí eu chegava assim, 3 meses, e aí, Seu Ari, aquele filme e tal, você pode você tem uma cópia dele aí sobrando? Tenho. Opa, tem uma cópia aqui, ó. Que é o Seu Ari da Paramount, né? Gente boníssima, eu adoro ele, não é por isso que eu tenho uma mágoa dele, não tem não. Ele chegou, não, eu tenho aqui uma cópia, tá debaixo do meu pé aqui, uma cópia desse filme aí que você quer? Eu tenho aqui. Seu Ari, o senhor manda pra mim entrar essa semana? Ele falou, não. Pra você? Não, pra você não manda. Eu falei, por que, Seu Ari? Não, ele dá mais dinheiro aqui, ó, debaixo do meu pé, do que no teu cinema. Eu falei, cara, faz isso não, sério. Judia de mim, não. Não acaba comigo, não, sério. Eu preciso de dinheiro, preciso vender ingresso para me pagar as contas, sério. Esse filme vai me ajudar tanto. Ajudar o quê? Esse cinema não dá nada. O que você está fazendo com essa porcaria aí, que você não fechou ainda? Eu falei, cara, não é possível que você deve estar brincando comigo. Eu disse, não, estou falando sério, ele vai ficar aqui debaixo do meu pé, que ele dá mais dinheiro aqui. E ele não deu, cara. Ele não me deu o filme naquela semana. Eu falei, cara... Aí foi onde eu falei, pô, cara, isso desafia a gente. Sim. Por isso eu sou grato a tudo que acontece. Porque isso desafia a gente. Fala, cara, eu vou ser grande um dia, cara, para me ligar para esse cara, velho. E eu falo assim... Aliás, ele que vai ligar para mim, falou, Silvio, qual filme que você quer que eu ponha aí? Vamos pôr quantas cópias? Eu falo assim, eu vou ver se eu tenho espaço para ele. Então, mas eu não cheguei aí ainda. Não cheguei, não sei nem se eu vou chegar. Mas, cara, melhorou bastante à medida que eu fui crescendo. Aí a gente começou, aí depois, principalmente a hora que entrou o digital, aí as cópias ficam mais, né? Ficam mais para a gente poder entrar, enfim, mais disponíveis, né? Não, e ouvindo a sua história, né? Essa estratégia de insistência, intuição e paixão, né? Acho que no fundo a gente está falando de paixão. Os resultados da cineasta são inegáveis. A gente sabe que funciona, né? Que é aos trancos e barrancos, mas ela funciona, né? Sim, então, do meu jeito. Eu acho que eu achei um jeito, né, meio louco aí de funcionar, porque é aquele negócio, a mesma coisa que ir pra praia em dia de chuva. Dia de chuva, sábado de chuva, você vai ver mais gente subindo do que descendo. Eu quero descer. Ou se não, segunda-feira. Enfim, eu gosto muito. Eu gosto da contramão, porque aí tá mais acessível. Tá mais livre, né? É onde todo mundo tá indo, cara, nunca vai sobrar muita coisa para você. Então, na contramão, eu falei... E aí, uma vez, um cara me perguntou, mas qual que é o critério? Você faz uma pesquisa de mercado? Como você está fazendo? Ele respondeu a tua pergunta. Eu falei, cara, eu abri um cinema em Machado. E se eu dei certo em Machado, eu dou em qualquer lugar. Então, não preciso fazer pesquisa de mercado. E eu nunca fiz uma pesquisa de mercado. Eu estou há 21 anos no negócio, não fiz, cara. Caramba. Tudo que apareceu, eu peguei depois que eu ia ver se ia dar certo. E, graças a Deus, a gente tem conseguido sobreviver. Poxa, isso é fantástico. E entrando um pouco, né, no dia a dia da Cinear, eu imagino o desafio que seja gerir 22 complexos cinematográficos. Com certeza a gente sabe e conhece muitos das pessoas que te ajudam nessa jornada, né, do seu time. Mas, cara, como que é para você, e aí especificamente, né, não só gerir 22 complexos, mas 22 complexos espalhados, e me corrija se eu estiver enganado, em aproximadamente, acho que são 7 estados diferentes do Brasil, né? Sim. Como que é
gerir 22 complexos em 7 estados diferentes, e a gente sabe que o Brasil tem culturas diferentes, né? Então, você precisa se adequar a culturas locais. Como que esse processo é feito? Ele ainda é baseado na intuição? Hoje, os times... Você tem times locais? Como é que essa dinâmica funciona? Cara, não sei nem se eu deveria falar. Cara, é do mesmo jeito, velho. Eu faço do mesmo jeito. Às vezes até acerto a mão, às vezes não tão tendo tanto. É mais erro a pega do que acerto, tá? Então, vou ser bem sincero pra você, cara. Eu ainda faço o muito. Ponto, né? Eu erro muito, cara. Mas eu sou grato a esses erros, porque assim, só erra quem faz. Então eu aprendi sem também. Dúvida. Então, se eu tô errando, é sinal que eu tô me movimentando, né? Então, assim, tem muitos que eu acerto, assim, a mão é muito fácil, e tem outros que eu peno até hoje. Ainda tem cara... Ou seja, você piorou o cinema, você comprou pro cinema que já era ruim, tá pior agora. Falei, pois é, cara, eu não sou perfeito. Mas tô sobrevivendo, É isso. O importante é ir pra frente. Eu tô aí, ó. Tô firme e forte. E tem alguma história, você viveu, né, muito tempo, como a gente veio falando, também na operação, né? Você comentou de, ficar sozinho muitas vezes no primeiro cinema. Tem alguma história de algum consumidor, de algum cliente do cinema, ou que te tocou por alguma razão, ou que te gerou algum problema, alguma história emblemática que te fez eventualmente mudar alguma visão, ou mudar alguma coisa que você estava fazendo? Alguma história que você teve com algum consumidor que te marcou? Cara, não sei, assim, não me vem aqui na cabeça alguma coisa assim muito marcante que venha dos clientes. Não, dos clientes, o que vem, cara, é quando as coisas dão certo, né? Você faz um puta no cinema legal e a pessoa vai lá e fala, cara, que legal, que cinema maravilhoso, que atendimento. Eu acho que o que mais marca é isso. Mas assim, agora reclamação tem também. Mas nada que a gente não saiba, né? Se é uma coisa que eu tô o tempo todo antenado, é em melhorar. Mesmo errando, batendo cabeça, mas o foco é sempre em melhoria, sempre em inovação, sempre como fazer para o meu cliente sair satisfeito de lá. Como eu disse, até hoje 100% a gente não consegue, mas incansavelmente a gente trabalha todos os dias para isso. Olhando sempre para esse ponto, né? E aí agora tem momentos que são marcantes, mais recente foi a pandemia, né, cara? A pandemia foi uma coisa desafiadora que não só para mim, né, para todos, né? Do setor, né? Vamos falar aqui do setor, é lógico que muita gente aí de vários setores também penaram para poder sobreviver, enfim. Mas o nosso setor em específico, cara, foi o maior desafio que eu já tive, foi passar pela pandemia do jeito que a gente passou, cara, com o cinema parado, e tendo que manter gente, tendo que manter aluguéis, negociar um monte de coisa e continuar pagando um monte de coisa toda semana sem ter dinheiro. Cara, isso para mim, se você me perguntar como que eu consegui, velho, lógico, eu fiz muita dívida. Isso é fato. Mas além da dívida, cara, tem alguma coisa que foi fundamental que a gente não explica. Que aí muitos até falavam, cara, fecha, muitos fecharam, uns fecharam algumas unidades, outros não. E muita gente fala, cara, fecha, velho, tudo, e depois você começa tudo de novo, porque vai ser melhor. Eu falei, cara, não. E foi uma coisa que me orgulha muito do que aconteceu na pandemia, foi que além de eu não ter fechado nenhum, eu cresci como poucos logo após a pandemia, cara. Eu meti o louco, aquela coisa de você acreditar que você vai dar o pulo do gato. Né? Não foi assim, não foi tão romântico assim, porque não voltou, né? O cinema não voltou com a força que estávamos acostumados até 2019. E aí foi delicado também. Foi delicado 2 vezes. Foi me recuperar da pancada da pandemia em sustentar os que eu já tinha. E aí eu meti o louco e abri mais um monte de salas. Logo após a pandemia, e investimentos altíssimos. Um deles, que eu me orgulho muito também, que foi o Continental, né? Que a gente fez um puta de um projeto. Estou muito orgulhoso dele.
Mas, cara, estou penando até hoje aí para poder se segurar. E conhecendo melhor o seu perfil, Silvio, eu acho que você vai viver sempre nessa dinâmica, né? Porque você tem essa característica de risco e de gostar de apostar, né? Essa questão que a gente vem falando Cara. desde o início, da fé, da intuição, né? Então, isso é uma coisa que eu me orgulho também disso, cara. Eu acredito, sabe, se tem alguém que acredita em mim, sou eu mesmo, porque, rapaz, mas assim, é doído às vezes, cara. É doído. Eu tenho um time muito bom, eu tenho um braço direito bacana, que é a Rose, você deve ter conversado com ela. Com já tive outros, né, braço direito também, assim, pauleira mesmo, gente boa trabalhando comigo também, isso é fundamental, não é sozinho que a gente chega. Hoje, por exemplo, a gente tem aí 200 colaboradores que fazem tudo acontecer. Hoje eu só mais dou trabalho para a turma do que faço alguma coisa. Eu sou o cara que é da expansão hoje mesmo, cuido da parte operacional, como você mesmo perguntou, e realmente eu conheço tudo de cinema, cara. Eu aprendi tudo que envolve o ramo, principalmente da exibição, o cinema propriamente dito, eu aprendi, cara, na raça. E isso é o que me ajuda muito a tomar decisões e a dormir tranquilo, sabendo e confiando que a gente vai sempre conseguir superar os mais difíceis desafios. Ótimo. E tem... Você circula muito entre o mercado de exibição, conhece, né? Todo mundo, muita gente aí desse mercado. Tem algum erro que você enxerga que, por exemplo, novos entrantes do mercado cometem, ou que o mercado ainda comete, e você já percebeu e falou, putz, cara, esses caras estão indo em alguma direção que talvez pudesse ser diferente? Tem alguma coisa que você enxerga, assim, nesse sentido? Não, eu não apontaria o dedo para ninguém, não, porque eu também acho que eu tô igual muita gente aí. Se tem alguém que acertou o passo aí, eu não sei. Eu tô tentando ainda, né, porque foi uma bordoada violenta essa pandemia. E uma das coisas que eu tô penando é para me conectar com o cliente novamente, cara, porque o que eu percebo de pior, além do prejuízo que causou as dívidas, né, impagáveis que a gente assumiram. Uma das coisas que ainda me tira um pouco do sono é eu não conseguir me conectar com o cliente novamente, cara. Eu não consigo mais chegar nele como eu chegava até 2019. Eu tinha uma conexão, eu conseguia muito rapidamente chegar nesse cliente e fazer algumas ações e ter um resultado extraordinário com algumas ações bem pensadas, e eu tenho tido dificuldades. Eu acho que assim como toda a cadeia aí, achar esse time, achar essa distância e chegar no nosso cliente final de uma forma bem interessante, que ainda não estou em busca. Então, eu não apontaria o dedo para ninguém, cara, porque tá todo mundo aí numa peleja, velho, tentando sobreviver, e eu sou mais um deles. Pode ter certeza. Sem dúvida, não sou melhor do que ninguém nesse aspecto. Né? A gente estava conversando um pouco, né, antes da gente iniciar o podcast, que marketing e programação a gente poderia talvez chamar do coração e o cérebro de um cinema, eventualmente, não sei se eu poderia me arriscar a fazer essa analogia, mas são duas partes fundamentais que a gente tem dentro do cinema, né? E o marketing é a parte, ou uma das partes centrais nessa comunicação e nessa reconstrução do hábito com o consumidor, né? Sim. Eu acho que hoje a gente vem enfrentando cada vez mais uma dificuldade pelo excesso de estímulo, né? Excesso de conteúdo, excesso de tudo. Então é muito difícil você ter um espaço na mente, na visão e na atenção daquele consumidor, né? Isso dificulta muito que a gente reconstrua esse hábito, né? E a gente precisa olhar para o consumidor, precisa olhar para a experiência dele, precisa, obviamente, ter uma entrega adequada, né, dentro do cinema. Acho que isso é fundamental e primordial, mas essa dificuldade acho que não é só você que enfrenta, né, como a gente está colocando aqui, acho que é uma dificuldade do mercado, né, de construir essa ponte com o consumidor, de construir essa relação, e é um desafio que cada vez mais a gente precisa trocar esse tipo de figurinha, porque senão a gente não vai conseguir num mundo tão cheio de informação, né? Então, as coisas mudaram muito, né? A pandemia está aí para mostrar para a gente que a gente vai ter que fazer diferente. E a gente está tentando, mas eu acho que, eu concordo com você, ficou mais forte a questão do marketing hoje. Ele é muito mais, tem muito mais peso
né, nessa solução que a gente busca. Acho que o marketing tem a comunicação, que eu estava falando, a gente não consegue comunicar. Então, comunicação, marketing, mas aí eu não posso deixar de pontuar que a estrutura também ela tem que estar redonda, porque o pessoal está cada vez mais exigente e a gente precisa ter uma estrutura mais redonda possível, né, com uma boa imagem, um bom som, uma boa qualidade, né, da sala, das poltronas, coisa que também isso custa muito dinheiro e a gente já não tem tanto para poder investir nisso. Então é um tempo todo equilibrando, sabe, o que está acontecendo de bom, com o que a gente precisa melhorar, com as receitas que a gente tem e sempre de olho em como que a gente realmente se conecta novamente e coloca uma ponte. Porque eu acho que é como se tivesse implodido essa ponte entre nós e o nosso telespectador, se assim a gente pode chamar, né? Então, e claro, vocês fazem muitas coisas. Estamos reconstruindo essa ponte. Eu acho que em algum momento, hora que alguém acertar, todos nós vamos se beneficiar. Porque acho que está todo mundo olhando um para o outro, no sentido de querer ver se tem alguém enxergando um caminho realmente... Que vá nessa direção, que a gente melhore. Eu acho que tem alguns aí já conseguindo isso e eu estou aí na luta para tentar descobrir o meu jeito. Né? Até numa conversa que eu estava tendo com meu filho, eu falei, cara, me ajuda, ele é formado em propaganda e publicidade. Eu falei, filho, você precisa me ajudar, cara, porque eu estou tendo dificuldades, velho. Eu estou tentando achar o meu jeito. O jeito cinear de ser, de se apresentar e tal, e a gente estava falando sobre isso. Acho que passa pela identidade, pelo jeito de trabalhar, pelo jeito de fazer. Não, com certeza, também. E você está coberto de razão. Além disso, a gente tem canais, né? A gente sabe que vocês também investem nisso, a questão de clube de benefício, de você conseguir buscar outras ferramentas para se comunicar, muitas vezes com esse consumidor, né? Porque hoje a gente sabe que se a gente for depender só da comunicação tradicional, realmente ela cai num balde com tantas outras e fica difícil da gente prender essa atenção, né? A gente está disputando aí as atenções aí com muita gente, né? Então, se a gente conseguir se destacar aí, tá difícil. E principalmente, como eu disse, cara, com poucos recursos. Exato. Então, a gente é desafiador demais, mas eu gosto disso, tá? Como eu disse, eu não largo o osso, não. Eu ainda tô empolgado com tudo, mesmo sofrendo. É importante que se diga, porque senão dá a impressão. Fala, pô, Silvio, que nem outro dia eu fui num evento, fala, pô, Silvio, você não tem problema, né? Você é só sorrindo, sempre feliz. Você deve estar ganhando muito dinheiro. Eu falei, não passa por aí. Mas o fato de você acreditar que vá virar esse jogo, cara, putz, é o que move a gente, né? Acho que passa por aí. Infelizmente, Silvio, a gente está chegando no final desse nosso episódio. É um momento triste para os nossos espectadores, eu sei, porque foi um papo fantástico. A gente vai fazer um filme ainda, gente, dessa história. Eu tenho um sonho aí. Com certeza, produtores que estão assistindo a gente, nos procurem que a gente vai produzir esse filme. Paris, Downtown, aí pode ficar. Eu não tô tão mais exigente, não precisa ser em Hollywood, não. Faria o filme aqui no Brasil mesmo. Muito bom. Até porque no filme brasileiro também não tá deixando nada a desejar pra ninguém, né? Não, e o filme tem que acontecer ali entre Machado e Alfenas, né? Nessa estradinha, a gente tem que gravar ali. Tem muito mais história pra contar do que essa daqui. Silvio, pra gente fechar, 2 últimas perguntas que eu queria te fazer. Se você fosse dar um conselho pra alguém que fosse começar e entrar nesse mundo de exibição hoje e quisesse abrir um cinema, qual é o conselho que você daria para essa pessoa? Não, entra não. Não, cara, eu costumo dizer o seguinte, cara, seja pro meio do cinema ou não, acredite no teu feeling, cara, que é aquilo que eu te falei, que é o que me move. Tem coisas que o pessoal fala, cara, você é louco, cara, mas eu acredito, alguma coisa aqui dentro fala, vai para ali, cara. Tem que se ouvir, velho. Então, assim, não tem... É difícil, qualquer coisa que você vai fazer vai ser difícil. Esse vai ser um pouco mais, talvez. Mas, cara, eu não... Como eu disse, para esse ou para qualquer outro, cara, siga o teu coração. Se o teu coração falar que vai, pula, cara. Pula e depois você vê o que você faz. Porque é o que me move. Então, assim, se tem alguma coisa que eu possa dizer... É isso, porque falar que tem estratégias muito bem elaboradas, não tem não. Adorei. E pra gente fechar, última pergunta. Silvio,
cinema para você é? Cara, é uma paixão. É meu negócio, eu respiro cinema, é uma coisa que é meu sonho. Acho que responde tudo aí. Cinema é o meu sonho desde criança. Perfeito, Silvio. Adorei. Fechamos com chave de ouro. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença. É um prazer. A gente agradece demais. Obviamente, estaremos com você mais vezes, porque eu não vou deixar essa história ficar assim. A gente vai ter que aprofundar mais. Eu quero ouvir mais ainda todas essas tem um monte aí, aventuras aí de aberturas de cinema. Rapaz, eu te contar, e muitas outras coisas que aconteceram, que eu me orgulho muito, muitos perrengues aí. A hora que você quiser, compartilho com você. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Obrigado para todo mundo que está assistindo a gente. Eu que agradeço. Obrigado à SPM pelo estúdio, todos os nossos parceiros que estão sempre junto com a gente nesse podcast maravilhoso, Inova Cine Talk. Até o próximo, gente. Isso. Não adianta a gente produzir 200, 300 filmes se vários desses não vão ter espaço na sala de cinema ou não vão ser lançados da forma correta, com promoção, divulgação, com investimento em marketing. A gente tem que fazer o lançamento